Meus irmãos, uma boa noite. Graças a Deus que temos o privilégio de mais uma vez nos encontrarmos juntos, ainda usando o recurso virtual. Graças a Deus, mais uma vez pelas redes sociais, que tanto tem nos ajudado a proclamarmos a palavra de Deus, a palavra que não está presa, a palavra que fala ao nosso coração. Hoje, domingo de Ramos, conforme já observamos pela manhã, é o domingo que antecede o domingo da Páscoa, a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos continuar a leitura de Mateus capítulo 21. Pela manhã nós vimos de 1 a 11. Agora nós vamos ver Mateus 21, de 12 a 13. Apenas 2 versos da palavra de Deus. Vai nos dizer assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Que Deus continue a nos abençoar e nos sustentar através da leitura da sua palavra. Nós vimos pela manhã que o capítulo 21 de Mateus é o contexto da chegada de Jesus a Jerusalém. Jesus está indo por causa da festa da Páscoa. Há uma peregrinação. A Páscoa é a principal festa judaica. Recorda ao povo, faz o povo olhar para o passado e faz o povo olhar para o futuro. Através da Páscoa, o povo olha para o passado porque se recorda da libertação do cativeiro egípcio. Lá o povo estava cativo, o povo estava sofrendo, estava oprimido, e aí Deus os liberta. E a Páscoa vai recordar esta libertação de um cativeiro, o cativeiro egípcio. Mas há também um motivo da festa que leva o povo de Israel a olhar para o presente e para o futuro. É uma libertação de amplitude maior. O povo, já naquele momento, tendo fé no Messias que haveria de vir, o povo de Israel podia crer na purificação, na libertação de seus pecados. Então a Páscoa para Israel era uma festa do passado, que rememorava algo passado, mas também era uma festa que tinha uma amplitude muito firme, muito forte, e que tocava no coração das pessoas nos seus dias, as dava esperança para o tempo futuro, a libertação espiritual. Quando Cristo vai à Páscoa, que é registrada nos Evangelhos, esta última Páscoa dele de vida, Jesus vai sabendo que a sua missão na terra está já tomando o seu rumo definitivo. Jesus sabe que está indo para que ele seja o Cordeiro de Deus, conforme João Batista disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é bem interessante quando nós pensamos em Cristo indo a Jerusalém para esta festa da Páscoa. O sacrifício máximo seria feito. Aqui em Mateus 21 temos a última semana de Jesus, a semana preparatória para a sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. E esta subida de Jesus a Jerusalém, ela tem um sentido espiritual bem profundo. Vai significar, vai simbolizar a subida do ser humano a Deus. Nós temos o privilégio de termos um Deus que se faz próximo a nós. Deus não é inalcançável, Deus não é um ser distante, Deus é um ser que se aproxima. Mas a pergunta é, quem se aproxima? É Deus que se aproxima de nós ou nós que nos aproximamos de Deus? A resposta correta, bíblica, é que Deus, em seu amor, resolveu, pela sua graça, se aproximar de cada um de nós. Sem a graça de Deus, não conseguimos chegar até Deus. Sem a graça de Deus, jamais conheceríamos a Deus misericordioso, o seu amor
a sua potência, o seu carinho para conosco. É a graça que nos torna possível um conhecimento profundo e espiritual de Deus. Quantas pessoas querem ser iguais a Deus? Quantas pessoas acham que a sua arrogância, acham que a sua prepotência, acham que a sua cultura, acham que a sua tecnologia, acham que o seu poder financeiro poderá torná-las aceitáveis diante de Deus? Não é assim. É a graça de Deus que nos faz subir. É Deus que nos toma pela mão e nos carrega até a sua presença em Cristo Jesus. Então, diante de Deus, devemos ter humildade. É a humildade de Cristo que atrai o ser humano para si. É a humildade de Cristo em nos apresentar um Deus poderoso, galardoador e que fala ao nosso coração. Voltemos os nossos olhos, neste momento, para Mateus capítulo de número 21, agora os versos 12 e o verso 13. Jesus já está em Jerusalém, Jesus já tem o povo gritando Hosana, alguns ainda continuam gritando, conforme os versos posteriores demonstram, Hosana, bendito que vem em o nome do Senhor. Mas Jesus tem uma atitude muito interessante. Jesus vai até o templo de Jerusalém. E ele vai ensinar, os versos 12 e 13, nos ensinam sobre o verdadeiro propósito para que haja templo do Senhor. Eu não quero aqui comparar o templo de Jerusalém às igrejas atuais. Cada caso é um caso, mas há pontos teológicos, há práticas de culto, motivações que eram as mesmas, tanto no templo de Jerusalém, como nas igrejas, nos templos atuais. Claro que havia também peculiaridades. Por exemplo, havia no templo de Jerusalém o seu estilo litúrgico, também os seus rituais, um local único e centralizado de culto ao Senhor, onde Deus escolhe que a sua presença ficasse ali firme diante de Israel. Os templos de hoje não têm esse ritual, não tem sacrifício de animais, não são templos centrais. Eu, por exemplo, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa igreja não aceita nem a ideia de uma igreja catedral, onde indique que uma igreja é mais central, onde indique que uma igreja tem mais honra do que as outras. O nosso princípio presbiteriano não tolera tal atitude. Então nós não temos, conforme o Templo de Jerusalém, que era um local central, mas há algumas peculiaridades entre os nossos templos, as motivações de culto, o respeito e o Templo de Jerusalém. É sobre isso que eu quero ensinar a todos os meus ouvintes nesta manhã. Vamos primeiramente no verso de número 12, ele já começa dizendo: tendo Jesus entrado no templo. Ir a Jerusalém era sempre um convite para visitar o templo de Jerusalém. Os de casa, os estrangeiros, todos gostavam de aproveitar esta grande oportunidade. Chegou a Jerusalém e visitar o templo daquela cidade. E na festa da Páscoa, essencialmente, em outras festas também, havia o povo se locomovendo ao templo para ver os sacrifícios, para prestar culto a Deus. Jesus Cristo também vai ao templo. A pergunta é, o que este templo vai representar para os judeus? Em primeiro lugar, o templo significa que Deus está próximo do seu povo. Lá na consagração do templo, em 1 Reis capítulo 8, diante de Salomão, respondendo à oração de Salomão, Deus fala que quando o povo se reunisse naquele local consagrado e fizesse oração de coração, fizesse oração por vários propósitos, Deus naquele local iria ouvir o povo. Então o povo de Jerusalém, o povo de Israel, era muito acostumado com o carinho pelo templo,
pelo que ele simbolizava, pelo que ele significava, a presença de Deus no meio do povo. Então, o templo lembrava comunhão com Deus, de sentir a presença do Senhor. Em segundo lugar, o templo de Jerusalém era o local onde Deus manifestou o seu nome. Isso está claro em Deuteronômio capítulo 12, o verso de número 11. Lá diz que Deus iria escolher um local para fazer com que o seu nome ficasse habitado, para fazer habitar o seu nome. Nome indica o ser. Nome pessoal indica a pessoa. Se você não conhece o nome de alguém, é difícil invocá-la. Nós ficamos até sem graça quando olhamos para alguém e não sabemos o nome da pessoa, ainda mais quando a pessoa já nos falou o nome dela e nós nos esquecemos. Como vamos nominar? O nome lembra pessoalidade, no caso humano. O nome lembra aproximação. É muito ruim não saber o nome das pessoas. O Deus de Israel faz habitar o seu nome no templo, e isso traz grande significado para com Israel. Deus não é um ser oculto, Deus não é um ser distante, Deus é um ser que se revela. Ele tem um nome, e se ele tem um nome, ele pode ser invocado. No passado, nas religiões pagãs, os sacerdotes pagãos queriam sempre saber o nome das pessoas e também das divindades, porque eles entendiam que sem estes nomes, aquela magia, aquele ritual paganizado não iria acontecer. Olha como é que é importante o nome no culto pagão. Imagina no culto cristão. Deus se revela como um ser pessoal. Deus se revela de gota em gota. E uma dessas gotas é nos apresentar o seu nome. Nome lembra pessoa. Deus é um ser pessoal. Você pode orar, você pode confiar nele, você pode ter proximidade com ele, você pode se sentir afetado pelo poder dele. Então, ir ao templo de Jerusalém, o povo judaico sentia a presença pessoal de Deus. É um Deus que se aproxima, é um Deus que ama. Então, duas razões pelas quais o povo de Deus ia com alegria para o templo. Primeiro, presença de Deus. Segundo, local da revelação do nome de Deus. Eles sentiam o Deus pessoal que cuida, que ampara e que tem misericórdia. Além desses dois motivos, Jesus também apresenta um motivo bem especial para amar o templo do Senhor. Aliás, se nós lemos nas páginas dos evangelhos, não tem muita informação acerca da infância e da adolescência, da juventude do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas algumas pinceladas interessantes nós temos. Em Lucas 2, relata que Jesus, aos 12 anos, a idade adequada, ele sobe, vai para a festa da Páscoa, sua primeira festa de Páscoa. E lá, os seus pais, no último dia, vêm embora. A um dia de distância, eles percebem que Jesus, o menino com 12 anos, não estava entre eles. José e Maria, claro, normal, pais, se preocupam, voltam correndo para Jerusalém e lá ainda demoram cerca de 2 dias para encontrar o adolescente Jesus. E onde ele estava? Lucas vai nos relatar, Lucas 2, de 46 a 49, que eles encontraram Jesus no templo, aos 12 anos. Ele não procurou coisas próprias da sua idade, talvez algumas brincadeiras, alguns colegas, mas ele vai procurar o templo. Fala diante dos doutores, e os doutores se maravilham pela sabedoria daquele rapaz tão jovem, tão adolescente. E quando os pais perguntam: filho, por que fizeste assim conosco? Estamos aflitos à tua procura. Qual é a resposta de Jesus? Por que vocês me procuram? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Aqui nós temos um ensinamento muito importante. Como que Jesus via o templo de Jerusalém? Via como um local aconchegante.
Jesus via o templo como um local familiar. O seu pai estava ali. Lembramos da parábola do filho pródigo. O pai que espera o filho, o vê distantemente, já se alegra com a vinda do filho. O templo é um ambiente familiar, é a casa do pai, a casa paterna. E Deus está ali de portas abertas para nos receber, a nós, os seus filhos. Fazemos peregrinação da nossa casa até o templo. E lá, Deus, como Pai bondoso, misericordioso, Ele está a nos esperar, e Ele está também com seu carinho, com a sua misericórdia, com o seu afeto. O templo é a casa do Pai. E esse Pai nos abençoa, não só dentro do templo, mas dispensa a bênção dele até quando nós saímos do culto, do templo, quando nós vamos para casa, durante a semana, quando vamos ao trabalho. Os braços do Pai, eles nos acompanham em todo momento. Então, o templo para Jesus é local de afinidade, local familiar, é local onde nós podemos observar a grandeza do amor de Deus, o Pai que nos recebe. Na continuidade de Mateus 21, verso 12, diz que quando Jesus chega ao templo de Jerusalém, vê uma cena que não se agrada. Diz o texto: expulsou Jesus todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ao chegar ao templo, o local de encontro entre Deus e o ser humano, o que Jesus observa? Comerciantes, pessoas que vendiam e compravam. Havia ali também cambistas, alguns que vendiam pombas. Essas pessoas se ocupavam de negócio na casa de Deus. Talvez justificavam os seus atos. Aqueles que vendiam ali as pombas ou outros animais para o sacrifício, talvez se fossem repreendidos, falariam: eu estou trabalhando, eu estou sustentando o meu lar, e outra coisa, eu tenho boa vontade, boa intenção, o que eu vendo aqui já está no templo, já vai servir para sacrifício. Para que a pessoa trazer da sua casa, se ela já pode comprar aqui? Então alguns justificavam os seus atos assim. Os cambistas, eles também poderiam justificar os seus atos. Os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Naquela época já havia incipiência, já havia, de algum modo, culto ao imperador romano. O imperador já era considerado uma divindade. E as moedas do império traziam ali a representação do imperador, que era considerado divino. Então, entrar com essas moedas no templo de Jerusalém era idolatria, era blasfêmia diante de Deus. Então, os cambistas, quando o povo vinha com as moedas romanas, grafadas à imagem do imperador, os cambistas iam e trocavam, vendiam, faziam troca, faziam também um tipo de comércio com aquelas moedas. Então eles também tinham, talvez, uma justificativa que enganasse alguns, dizendo: olha, eu estou contribuindo para que o templo não seja profanado, para que não haja blasfêmia no templo. Eu vou trocar as moedas grafadas com a imagem do imperador. Só que Jesus não entendeu. Se é que eles tiveram tempo de se explicar, provavelmente Jesus já ouvia e conhecia estas explicações. Jesus não vai entender desta forma. Jesus vai chegar e ele vai se colocar ali como purificador do templo do Senhor. O ensino de Jesus, quando ele vai expulsar, quando ele vai derribar as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, é que o templo não é local de comércio. Para algumas pessoas daquela época, Cristo poderia parecer um louco, um desequilibrado, alguém que chega e quebra tudo. Só que Jesus é Deus. Jesus sabe o que faz.
Jesus fez aquilo como exemplo, como modelo para cada um de nós. Então a atitude de Jesus se auto-justificava. Ele é Deus e ele estava purificando o seu templo do comércio. Ele não vai entender aquela argumentação de boa vontade. Era local inadequado para estas vendas. E aí, caminhamos agora para o verso 13. Jesus vai responder. Provavelmente muitos reclamaram da atitude de Jesus, e ele vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Aqui no verso 13, Jesus cita o profeta Isaías 56, verso 7. Jesus cita também o profeta Jeremias capítulo 7, o verso de número 11. Dois profetas. Isaías diz que a casa de Deus será chamada casa de oração. Jeremias condena um culto hipócrita no templo de Jerusalém, onde algumas pessoas, já na época do profeta, transformavam o templo em covil de salteadores. O templo era local de elevar a alma a Deus. O templo era local de oração. O objetivo dele era cultuar a Deus, mas alguns faziam do comércio o seu Deus. Outros faziam da idolatria o seu Deus. Outros faziam de coisas erradas, tirando a atenção do culto a Deus e trazendo para si próprio a questão da idolatria. Jesus vai condenar e ele vai ensinar que a sua casa é local de culto, é local de adoração. Deus deve ser glorificado. Hoje, infelizmente, nós temos alguns templos onde Satanás fala mais do que o próprio Deus, ou o suposto Satanás, o suposto possesso. A entrevista com Satanás, onde ele tem, se é que é ele mesmo, a oportunidade de falar o que pensa, o que faz, o que destrói, o seu poder. Algumas igrejas que, em loucura, colocam Satanás no lugar de Deus. Há outras igrejas que colocam comércio acima de todas as coisas, venda de bênção, venda de utensílios considerados sagrados e assim por diante, fazendo comércio na casa de Deus. Jesus vai condenar estas práticas. Nesse texto, conforme vimos, Jesus também condena a ideia da boa vontade, da boa intenção. Algumas pessoas, eu já ouvi falarem, dizem assim: é melhor que o jovem, é melhor que os membros da igreja façam uma baguncinha dentro da igreja, façam algo considerado equivocado dentro da igreja, é melhor ali, do que eles irem para o mundo e fazerem coisas piores lá. Irmãos, este tipo de argumento não deve se tornar realidade em nossa convivência. O local correto de fazer coisa errada é local nenhum. Nem no templo, nem fora do templo. Nós devemos tentar nos policiar, nós devemos nos colocar à disposição do Senhor para cultuá-lo em todo local. Então esse texto traz algumas lições para todos nós. Primeiro, tenha saudade do templo. Não apenas em local ou tempo de quarentena. Eu sei que vocês estão com saudade do templo, continuem com essa saudade. Jesus chega em Jerusalém, vai direto ao templo que ele considera a casa do Pai. Que nós também possamos, assim que a igreja voltar a ter as portas abertas, que nós possamos também, no Senhor, ter a alegria de vir à casa dele, cultuá-lo com alegria, em espírito e em verdade. Segunda lição do texto: não transformemos a casa de Deus em covil de salteadores. Há questões lícitas que a palavra nos ensina, a questão do dízimo, a questão das ofertas, mas sempre com ordem, decência, voluntariedade e desejo de obedecer e servir ao Senhor com alegria. Mas evitemos as apelações desnecessárias, evitemos fazer comércio na casa de Deus, tornando dinheiro o nosso próprio Deus. Façamos o que a Bíblia ensina, dízimos e ofertas bíblico,
façamos com liberalidade e temor do coração, temor de Deus no coração, mas exageros deixemos. Outra coisa que esses dois versos, Mateus 21, 12 e 13, nos ensinam: cuidado. Deus muitas vezes não vai aceitar a sua boa intenção. O caso de Saul era para ter esperado Samuel, representante de Deus, para sacrificar. Ele não espera mais um pouco, Samuel chegaria. Saul oferece sacrifício. Quando Samuel chega em nome de Deus, diz Saul: é melhor obedecer do que o sacrificar. Então obedeça. Não ache que a boa vontade, não ache que os fins justificam os meios. Tenha sempre a ideia da obediência à palavra no coração e viva dela. E outra questão, a última, o texto nos ensina também que nós devemos valorizar aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo fez por nós. Aí fica a minha pergunta como pastor: nós como igreja temos ouvido Cristo? Nós como igreja temos ouvido a palavra? Nós como igreja temos lido e meditado na Escritura Sagrada? Temos tido uma fé não meramente histórica, não meramente intelectual, mas uma fé verdadeira, salvífica, embasada na palavra e no Espírito que nos vem através da transformação da palavra? Que nós tenhamos este conhecimento, que nós tenhamos este reconhecimento, que nós tenhamos esta alegria de servir a Cristo em nosso coração. Que Deus abençoe a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está na sua casa, neste ato de culto, acompanhando a palavra pastoral em família. Que você valorize, que você tenha alegria e que você seja um cristão sustentado e abençoado pelo Senhor. Valorize o que Cristo fez por você, fez muito, e nós devemos valorizar, adorá-lo e também honrá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor neste momento, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma excelente semana na presença dEle. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo Teu povo que se reúne, cada um no seu lar, sustente a cada um de nós, nos abençoe e nos ajude a termos uma vida digna, uma vida que agrada ao Senhor. Fala ao nosso coração, sustenta a nossa vida e nos abençoe. É a oração que te faço em Cristo Jesus, que o Senhor traga sempre proteção, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor nos conceda uma boa semana na Tua presença. É a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, ide em paz, continuem em paz em seus lares, que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Deus Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe e sustente. Amém.